Olá, queridos colegas de todo o Brasil, mais de 400 amigos conectados conosco nessa manhã abençoada que estamos debatendo, compartilhando experiências da doença do refluxo. Nessa próxima etapa, vamos falar o paciente refratário ou a doença refratária. Muito do que a gente ouve falar do paciente que realmente está refratário, será que realmente está refratário? Será que está com o diagnóstico correto? Será que esse paciente está sendo bem conduzido? Será que esse paciente não merece um olhar 360 graus? Para essa mesa, temos aqui no estúdio ainda com o nosso querido Ricardo Barbucci, nossa querida Carla Granja e um time à distância, de alto nível, que vai irá compartilhar conosco a experiência da motilidade baiana, a querida Márcia, nossa amiga e irmã, Luiz Henrique, representando todo o time da imersão, essa nova jovialidade da endoscopia, tá? Temos ainda lá do outro lado o querido Greco, que é assim, é uma referência em terapia endoscópica da obesidade, terapia endoscópica da doença do refluxo, um grande irmão para todos nós, e um incentivador do NAFAD, e o grande Rubens Salum, nossa referência em cirurgia esofágica de todo o nosso grupo NAFAD, muito honrado em estar com todos vocês aqui. Barbucci, sem delongas, solte o primeiro caso conosco. Vamos lá? Beleza. Então, vamos começar a apresentação de uns casos clínicos aqui, eu pedindo a participação de todos vocês. Lembrando que não tem nenhuma pergunta aqui que tenha a resposta correta, o nosso intuito aqui é trazer discussão para essa manhã de sábado sobre a doença do refluxo. O caso 1 é um paciente de 38 anos, homem, que procura o gastroenterologista por quadro de dor reto-external do tipo em queimação, então pirose. Às vezes essa dor é em aperto, associada à sensação de regurgitação, há cerca de 3 anos. Esse quadro piora com a alimentação e é acompanhado de certa tosse seca, eventualmente. Durante as refeições especificamente, especialmente as refeições mais copiosas. O paciente ele nega a disfagia, entretanto, refere que prefere alimentos mais pastosos, evitando muitas vezes carnes, especialmente carne vermelha, já há longo tempo. O paciente se apresentava um exame físico sem nenhuma alteração importante, saturando bem em ar ambiente, o IMC dele era de 27 kg por metro quadrado, o restante ele não tinha alterações. Ele trazia uma endoscopia já realizada há cerca de 2 anos, ocasião em que ele havia sido tratado com omeprazol 20 mg ao dia com melhora parcial dos sintomas. Essa endoscopia, não sei se os endoscopistas querem comentar, não tem muito que... Vamos falar. Luiz Henrique, fale um pouquinho para a gente, passe para essa geração, você que é um treinador de endoscopistas. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez aí ao NAFAD, especialmente aí desse cara maravilhoso que é o Fábio. Aqui nós temos uma erosão de aproximadamente 5 milímetros, a gente vê aqui, se for mostrar na imagem aqui, aproximadamente 1 hora. Nós temos algumas alterações na região da cárdia, um enantema de cárdia, que são achados pouco específicos. Então, como o próprio slide mostra aqui, né, a resposta, nós temos uma esofagite erosiva, grau B de Los Angeles, Savary Miller 1, para quem ainda utiliza essa classificação. Beleza. Pode passar. Ok. Então, nessa situação agora, o que a gente poderia fazer a partir daí? Então, um paciente com essa esofagite, com história de sintomas sugestivos de doença do refluxo, vocês pediriam nova endoscopia e iniciariam, então, o pantoprazol 40 mg, iniciariam o pantoprazol agora 80 mg, iniciaria pantoprazol 40 mg mais domperidona, pediria uma nova endoscopia agora, ou pediriam de cara uma manometria, uma pH-metria, uma impedância pH-metria? Queridos amigos, votem lá na nossa plataforma, expressem a sua opinião. Conectem-se conosco nessa abordagem. Em pouco tempo a gente terá essa opinião daí. Querido, o que você acha um pouco mais, Luiz, terminando essa abordagem? Ainda com você. É para responder já qual alternativa eu estaria aqui? Fale um pouquinho de cada uma, do que você acha. Bom, veja bem, a primeira opção, pedir uma nova endoscopia e já iniciar o pantoprazol,
Eu não iniciaria o pantoprazol. Pedir a endoscopia, eu acho que é uma conduta bem interessante, visto que a regeneração, a alteração dos epitélios esôfago gástrico, ela é muito rápida, então uma endoscopia de 2 anos atrás, nós podemos ter uma endoscopia hoje completamente diferente daquela que o paciente nos trouxe. Iniciar o IBP somente com essa endoscopia, talvez 40 miligramas por dia, eu tentaria, não 80 miligramas, eu acho que é uma conduta aceita se a gente não tem a endoscopia facilmente disponível em nosso meio, visto que o paciente tem sintomas típicos e já tem uma endoscopia mostrando que ele tem doença do refluxo. Nós sabemos que a doença do refluxo, clinicamente, ela não é curada, ela é controlada. Então, uma vez que ele teve esse diagnóstico, ele continua tendo doença do refluxo. Então, é uma conduta que eu acho interessante se não tiver facilidade de se obter uma nova endoscopia. Domperidona, que fala aqui no terceiro item, se o paciente não tem sintomas de plenitude pós-prandial, eu não iniciaria. É um medicamento que vai ser um coadjuvante no tratamento do refluxo. Realmente os IBPs e os PCABs, né, mais recentemente, são as medicações hoje de preferência para o tratamento clínico dessa doença. Pedir manometria e pergametria, visto que nós já temos um diagnóstico de certeza de refluxo, os estudos mais recentes, a esofagite erosiva Los Angeles B, associada a um quadro clínico típico, nós já temos um diagnóstico de certeza. Então, se a gente não estiver pensando em tratamento cirúrgico, eu não vejo indicação de fazer manometria e pergametria. O número 4 seria a conduta que eu faria inicialmente. Eu optaria por pedir a endoscopia e esperar para depois iniciar um IBP em dose habitual ou dose dobrada. Então, eu optaria. Não acho que as outras estão erradas, como já foi dito no começo, acho que não tem uma que está completamente errada e uma completamente certa. Mas a minha conduta aqui, tanto no sistema público quanto no sistema privado, seria pedir uma nova endoscopia. O Rubens tem alguma coisa para acrescentar? Rubens, você faria alguma coisa diferente? Barbucci, habitualmente a gente tem o hábito de fazer muito raio-x contrastado de esôfago e dinâmico para avaliar o esvaziamento esofágico. A gente no país tem uma quantidade muito grande de doenças motoras associadas ou mimetizando o refluxo. Apesar desse caso ter uma esofagite B muito evidente, muito sugestiva de refluxo, muito frequentemente a gente associa esse exame na regurgitação, especialmente. E eventualmente, é claro, como foi falado aqui pelo Luiz, a gente não vê erro em praticamente nenhuma dessas alternativas, né? Todos são caminhos possíveis enfim, o próprio exame de monitorização do refluxo é uma medida, muitas vezes, definitiva, né? Que vai nos dar uma avaliação mais completa, tanto da motilidade quanto desse real refluxo. Uma nova endoscopia a gente acha realmente muito importante nesses casos, como o Luiz salientou. Enfim, a gente tem um caso muito aberto, com possibilidades de caminho, e isso que o Luiz destacou, a gente está pensando no tratamento cirúrgico, a gente vai por um caminho, a gente não está pensando, talvez, a propedêutica vá por outro, e como foi falado. Márcia? Márcia? Oi, Márcia. Passe para a gente um pouquinho da sua experiência para essa abertura de debate. Olha, Tem alguma coisa a acrescentar ou você acha que eles já fecharam o raciocínio? Veja bem, bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um prazer grande estar aqui entre pessoas tão distintas e famosas de nome nessa nossa área, né? Enfim, acho que todas as questões todas as opções podem ser colocadas, tá? Eu particularmente acho que, e a literatura comenta, pacientes jovens que já têm endoscopia graus leves, com o decorrer do tempo, eles tendem a permanecer com esses graus de esofagite. Eles não tendem a agravar. Se os sintomas não agravarem em si, então, pedir a endoscopia, a probabilidade de continuar numa esofagite grau B é grande. Então, poder usar o pantoprazol inicialmente com domperidona não é descartável.
né? É claro que a endoscopia agora, a gente podia acrescentar, como paciente jovem, eu já vou adiantar um pouquinho, as biópsias em relação à pesquisa de esofagite eosinofílica. Eu acho que acrescentaria só isso se eu realmente fosse fazer uma nova endoscopia. É interessante, essa visão 360 graus, essa é a proposta. 3 perspectivas, 3 colegas olhando o mesmo quadro clínico. Barbucci, siga lá. Então vamos lá. O clínico ele optou então por não fazer endoscopia por enquanto, prescreveu o pantoprazol magnésio 40 mg antes do café, e o paciente retornou depois para uma nova consulta 30 dias depois do início do IBP, referindo somente discreta melhora do quadro de queimação e referindo uma perda não intencional de 1 kg. Então a pergunta que a gente faz agora, Dr. Fábio, é se a gente passa o pantoprazol por 80 mg por dia, se eu troco o antissecretor por um inibidor competitivo dos canais de potássio, se eu solicito agora sem impedância com IBP, se eu troco de IBP, se eu solicito agora uma mano e uma pH-metria sem inibidor de bomba de prótons, ou ainda colocaria outra questão, se a gente já faria outra endoscopia agora também, seria uma outra possibilidade. Luiz, vamos voltar contigo. Bom, começando aqui, então, analisando de baixo para cima, as alternativas 5 e 3, eu não veria nesse momento uma indicação absoluta se não estiver pensando em cirurgia anti-refluxo, né? O paciente já tem um diagnóstico de doença do refluxo, a gente saber como está o esfíncter ou a motilidade do corpo esofágico, não sei se vai mudar tanto a nossa conduta clínica, né? Não tenho nada contra exames de motilidade, eu acho assim que são exames que o paciente muitas vezes não gosta de fazer. São exames extremamente úteis, difundidos aqui na nossa região, mas o paciente muitas vezes prefere um teste terapêutico. Então, eu considero as outras 3 opções bem interessantes. A troca do IBP, aumentar o IBP para 80 mg por dia, ou até mesmo trocar pelo PK, pela vonoprazana. Na minha opinião, com esse paciente em mãos, da maneira que foi conduzido, não foi solicitado um novo exame, nesse momento eu aumentaria o pantoprazol para 80 mg por dia. Ô Greco, avise para ele que nosso amigo Fernando Porto está lá revoltado aqui por ele não estar gostando dos motilistas de Goiás, viu, Greco? Seja bem-vindo, Greco. Não tem nada disso. Bom dia, obrigado Fábio, obrigado Galvão por essa oportunidade ímpar, né, de estar realmente esse grupo seleto, só grandes amigos aqui, né, compartilhando essa mesa. Barbucci, a Carla, né, a Carla está aí, perturbo ela, né, Carla? Manda os pacientes lá, casos difíceis, esses casos refratários. Então, trazendo um pouco, né, da nossa visão, do que a gente atua, e aí é muito, né, eu faço mais essa parte endoscópica, né, eu tenho atuação direta, a gente tem também lá a Elaine Moreira, que faz toda essa parte clínica, mas vendo essa perspectiva, acho que é fundamental para nós, realmente uma nova endoscopia para entender, né, essa primeira visualização, o diagnóstico endoscópico dessa evolução. O paciente deve estar mantendo um quadro de uma esofagite. Corroboro com a informação do Luiz, então acho que você pode ainda fazer esse teste terapêutico, né, vamos dizer assim, que é esse tratamento clínico, né, mas num paciente jovem. Só que, com certeza, para uma próxima aí, né, Fábio? Eu, como tratando hoje, a gente trabalhando com a radiofrequência não ablativa, a gente tratando com a funduplicatura endoscópica, que são algumas alternativas para refratariedade, eu já vou ficar na manga, né, com o pedido da manometria, da impedância pH-metria, porque eu vou querer entender melhor, né, como é que está esse esfíncter, se o problema é da motilidade, da contratilidade do esôfago, se o problema está na válvula. Então, eu já começaria a pensar nesse sentido. Aí, Greco, os motilistas agora gostam muito mais de você do que de Luiz. Vai lá, Barbucci, segue o próximo. Não estou causando discórdia. Uma coisa importante para a gente mencionar é que a dose necessária de inibição ácida aqui, ou de inibidor de bomba de prótons, depende também muito do grau de lesão esofágica. Tá? Então, quanto mais intensa a lesão, quanto mais grave a esofagite, maior a necessidade de inibição ácida e maior é o tempo de tratamento para que a gente tenha uma resposta clínica adequada. Uma esofagite Los Angeles B, teoricamente, 40 mg de pantoprazol magnésico seria mais do que suficiente para a gente conseguir
o controle dos sintomas e principalmente o controle da lesão. Só para te dar um alerta, 67% dos nossos amigos votaram em aumentar para pantoprazol 2 vezes ao dia. Vamos dizer assim, a conduta clássica que a gente faria quando a gente tem certeza de um diagnóstico de doença do refluxo e o paciente não responde à terapia com dose plena, né? Mas quando não responde uma terapia com dose plena numa esofagite dessa monta, a chance de responder com uma dose mais elevada ou, por exemplo, como foi feito aqui, passar para um inibidor competitivo de canais de potássio, talvez não seja uma atitude assim que a gente espere grande resposta aditiva, não. Bom, o clínico optou então por trocar então, o inibidor de bomba de prótons por um PCAB, orienta o paciente depois voltar então em torno de 30 dias, e o paciente retorna novamente com um quadro clínico inalterado, referindo que está engasgando mais, conta que foi um churrasco e depois de 2 pedaços de carne se sentiu muito enfastiado, melhorando somente depois que vomitou. Tá? Aí, o que vocês vão fazer agora? Nós já estamos agora com 2 meses de tratamento, 1 mês com 40 mg de pantoprazol, agora com 80 mg de pantoprazol. E agora? É a hora de pedir, então, nova endoscopia? É a hora de pedir mano em pH-metria sem medicação e entender que o diagnóstico talvez tenha sido errado de doença do refluxo? Lembrando uma coisa importante, que se a gente trata um paciente com uma doença X e o paciente não melhora, a gente tem que pensar e rever se o diagnóstico está correto. Porque se o diagnóstico estiver errado, a resposta ao tratamento também deve ser errada. Pedir agora mano impedância e pH-metria na vigência de medicação, né? Ou pedir agora, o que o Rubens já queria ter pedido lá no início, um esofagograma, ou na verdade um vídeo esofagograma, para a gente ter uma ideia mais precisa do funcionamento do esôfago, e pedir então mano impedância e esofagograma tudo junto agora nessa fase. O que vocês pensam? E agora eu vou pedir para o Rubens dar a opinião dele inicialmente. Rubens. Boa. É só para um alerta, assim, um trabalho recente mostrou que a grande maioria da refratariedade é um erro diagnóstico. Uma coisa é doença do refluxo refratário, outra coisa são sintomas de refluxo refratários. São coisas bem diferentes, né? Uma doença bem diagnosticada, teoricamente, tem que responder ao tratamento adequado, né? O que você tem a falar, Rubens? É verdade, Barbucci. A refratariedade, entre aspas, né, é um grande abacaxi para a gente, né? É um grande problema. Isso está me lembrando muito esse caso. Eu não recebi os casos antes, então estou vendo pela primeira vez agora. Mas ele me lembra muito o que acontece com a nossa enfermaria do serviço de cirurgia do esôfago. 68%, quase 70% dos nossos pacientes de megaesôfago, de acalásia, ficam em média 3 anos, média de 3 anos, em tratamento clínico como doença do refluxo. Ou por uma erosão, uma esofagite erosiva, etc. E, às vezes, na evolução, você se surpreende com uma situação de uma acalásia, né? E a regurgitação é um marcador comum das duas doenças. E, às vezes, esmiuçar como é essa regurgitação, se tirar uma história bem detalhada dessa questão da regurgitação, faz total diferença. Porque, como a gente explica para os internos e para o 4º ano nosso lá, a gente começa a errar quando a gente não tira direito essa história, a gente erra no diagnóstico sindrômico principal. E a gente troca uma síndrome obstrutiva esofágica por uma síndrome dispéptica. E a gente erra todo o raciocínio. E pior, se a gente põe um pH-metro dentro de um esôfago obstruído, você vai ter uma pH-metria alterada pela estase acidificada do esôfago. Está certo que é um decaimento bem lento desse pH, é diferente no gráfico, mas muitas vezes esses pacientes vêm até com a pH-metria alterada. Então, tudo começa nessa coisa. Esse quadro, ele está me cheirando um pouquinho uma doença motora do esôfago associada ou no lugar simulando uma doença do refluxo. Ô Rubens, você ontem falou para mim, Fábio, eu não quero saber dos casos, eu quero chegar lá e já deparar para eu poder raciocinar. Você está fazendo isso com todos nós, realmente. Olha, cerca de 47%, Barbucci, dos nossos colegas de todo o Brasil, mais de 400, pediriam endoscopia. Outros 27 pediriam uma pH-metria. Vá, decorre para a gente.
Então vamos lá, vamos ver o que a gente fez. Bom, o clínico então ele pediu uma manometria esofágica, pediu uma impedância pegametria na vigência de vonoprazan 20 mg e pediu de novo esofagograma e pediu endoscopia, porque realmente achou que estava estranho, né, Carlos? Bom, e aí foi feita essa endoscopia. Nessa endoscopia eu preciso do endoscopista para descrever um pouquinho ali. Luiz, quer descrever? Greco. Bom, aqui nós temos, na primeira imagem, realmente uma retenção líquida. Talvez esteja esse esôfago, olhando as 3 primeiras imagens, talvez esteja um pouco dilatado, né? Nas fases iniciais do megaesôfago, a endoscopia não é o exame mais adequado, o esofagograma vai acrescentar muito, né? Como disse muito bem o professor Rubens. Na retrovisão, aqui nós temos um fundo gástrico normal, o hiato bem ajustado ao aparelho, mas as biópsias endoscópicas aqui, como ressaltou muito bem a doutora Márcia, vão ser fundamentais para o diagnóstico diferencial com esofagite eosinofílica, né? Então, eu acho que a calásia e a esofagite eosinofílica entram muito bem aqui no diagnóstico diferencial, porque o paciente tem sintomas aí de disfagia e tem uma estase salivar e uma provável dilatação esofágica à endoscopia. Márcia, quer comentar alguma coisa sobre eosinofilia esofágica no megaesôfago? Porque esse é um diagnóstico diferencial entre esofagite eosinofílica, já que em ambas situações a gente pode ter infiltrado eosinofílico, né? Você quer falar alguma coisa? Márcia, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Então, são diagnósticos realmente diferenciais, né? A gente precisa afastar um para saber como tratar, inclusive, o que vai repercutir na evolução do paciente, né? Eu acho que é basicamente isso. A gente precisa saber aí o que tem, né? E estudar manometricamente. Aí agora a parte da motilidade, né? Eu acho que vale a pena a gente insistir na motilidade aí desse paciente. Vai lá, Ô, Barbucci. Fábio, Oi. gostando ou não o paciente, agora a manometria e impedância pH é fundamental. Greco Paciente já achando ganhou. ruim, gostando ou não, tem que fazer agora, entendeu? Luiz, Greco já ganhou, Luiz. A Posso simpatia. falar? Por favor, Eu não Rubens. eu não faria hipótese nenhuma impedância pH-metria nesse paciente. Primeiro, a manometria, porque ela pode dar esse falso diagnóstico para a gente. Concordo plenamente Perfeito, com o Rubens. Rubens. E aí, Rubens? Tá aí, né? Tá aí o diagnóstico. Talvez não precisasse nada mais. O megaesôfago já numa forma não incipiente, que a gente chama de forma não avançada da doença, com dilatação, ainda relativamente reto no eixo, com afilamento muito regular do esôfago distal, com ondas terciárias, né? Quando a gente pergunta, às vezes, para o radiologista o que são ondas terciárias, ele fala que é esse serrilhado, e a gente pergunta o que são ondas primárias e secundárias, ele não tem noção, né? Mas, enfim, tá aí a doença bem estabelecida, com o diagnóstico já feito, né? E a gente já sabe o que vai fazer, uma forma não avançada da doença e o tratamento conservador com a miotomia associada à fundoplicatura é ainda o tratamento de eleição para esses casos. Isso pode ser discutido para frente com os endoscopistas em relação ao POEM. Mas tá aí o diagnóstico. É claro que se eu tivesse num lugar distante, que eu não tivesse estudo funcional, eu nem precisaria. Tem ausência de bolha gástrica, com afilamento regular, não tem nada obstrutivo no esôfago, na endoscopia. Então, a gente estaria com o diagnóstico já firmado e com estadiamento na forma não avançada já firmado. É claro que a gente faz sempre o estudo motor para comprovar a doença, né? Mas a gente já estaria com esse raio-x contrastado, com o diagnóstico firmado, caso a gente estivesse no interior distante que não tivesse acesso muito fácil ao estudo motor. Perfeito. Opa. Foi feito, então, o pessoal da motilidade, depois que fez primeiro a manometria, né, contraindicou a realização da pH-metria ou da impedância. Você quer comentar?
Olá. Então, essa imagem que a gente está vendo, então, uma imagem de manometria de alta resolução, concordo plenamente com o professor Rubens, acho que, primeiro, a regurgitação ela deve sempre chamar a atenção, então, o paciente com pirose é um sintoma que pode apresentar nesses pacientes com caso ainda não avançado de acalásia, mas a regurgitação, ela chama bastante atenção, nem sempre é um sintoma relativo à doença do refluxo gastroesofágico, com um paciente que tinha um quadro que era um pouco obscuro, né? Se ele tinha mesmo uma disfagia ou não, uma disfagia específica para carne, teve algumas situações assim de impactação, enfim. Nessa imagem da manometria de alta resolução, a gente observa um esfíncter inferior do esôfago mostrando aí uma hipertonia, um esfíncter que tem uma morfologia que a gente chama de morfologia tipo 1, onde a gente não vê a diferença entre o esfíncter e crura diafragmática, é uma morfologia característica considerada normal, não tem presença na manometria esofágica de nenhum sinal de hernia hiatal, e no corpo esofágico é um achado que não é tão frequente assim, mas é um achado da chamada acalásia tipo 3, onde que a gente observa que o paciente ele tem a peristalse, a ausência de peristalse, 100% das ondas são aperistálticas, mas elas ainda têm alguma contratilidade preservada, em algumas delas bem intensa, gerando aí essa imagem que a gente observa de aperistalse com contratilidade preservada, que é o que caracteriza a acalásia 3 na manometria de alta resolução. Beleza, Carla. Então, frente ao achado, a equipe de motilidade discutiu o caso, né, e contraindicou a realização, então, do exame pH métrico, como já havia sido dito aqui previamente. E, a partir de então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aplicação de toxina botulínica, vão dilatar, vão fazer uma cardiomiotomia cirúrgica, cardiomiotomia endoscópica, ou vão dar nitratos via oral, doutor Fábio? Quem vai responder, amigos? Greco, Márcia, quem começa? Deixa o Rubens por último. Vamos lá, Luiz. Alguém levanta a mão aí. Deixa eu ver. Bom, pronto. Como ninguém levantou, deixa eu começar aqui. Eu acho o seguinte, o paciente jovem, sem comorbidades, toxina botulínica, dilatação com balão, são tratamentos que a durabilidade da melhora sintomática vai ser baixa, pouco tempo. Então, dilatação você vai ter que repetir aí inúmeras vezes, toxina botulínica, então, nem se fala. Os nitratos por via oral é o pior tratamento de todos esses expostos aqui. Eu ficaria aí com as duas possibilidades aí, 3 e 4, eu acho que aí vai dar uma discussão ampla, né? Eu acho que o PON hoje já é uma terapia muito bem consolidada, e aí aí pode-se dizer assim, mas dá refluxo, né? Sim, mas aí se associa um tratamento clínico ou mesmo um tratamento endoscópico para o refluxo. E a cardiomiotomia cirúrgica também é um tratamento muito bem estabelecido, um tratamento hoje com baixíssima mortalidade. A cirurgia laparoscópica no Brasil, nós temos vários aí representantes que podem fazer esse tratamento muito bem. Então, eu diria que a opção pelas opções 3 e 4 estaria muito bem indicado. Os demais, eu acho que para esse paciente que é jovem, não tem comorbidades, seria uma coisa muito pouco durável. Ô Luiz, toda vez que tem o André Brandalize ou o Rubens Salum aqui, eu concordo. Os fãs todos já falam ele, 59% apoia os cirurgiões. Greco, terapia endoscópica, somente 19, irmão. O que você faz para melhorar isso daí, Greco? Eu concordo com o Luiz, né? A fala do Luiz foi bem clara nesse sentido, né? Os dois itens estão aqui, né? O 3 e 4. Claro que a cirúrgica, o Rubens está aqui, ele vai falar, é a clássica, é onde você tem os resultados, você sabe a efetividade, mas o POEM, claro, vai precisar do que, né, Luiz? Do endoscopista treinado, né? Então a gente sabe que a gente tem o nosso mestre Conrado, tive a honra de estar com ele, fazendo alguns casos em Recife, mas já é um tratamento que você vai ter uma dificuldade maior de que exista
realmente o endoscopista habilitado para esse tratamento, ele tem viabilidade, se preocupando com as questões de refluxo. Então, por isso que a gente fica aí entre o 3 e 4, mas é a questão de você avaliar o caso, avaliar o paciente, a indicação. Mas eu, com o Rubens também, sabe, a gente indica para o Rubens, fala, aqui vai para lá, e o Rubens faz a parte cirúrgica. O Conrado está fazendo história pelo Brasil. Em Salvador, Marcos Clarencio, né, Márcia? Já está, um dos discípulos do Conrado, já está também com o N de casos subindo. Mas vamos lá, Rubens, vamos adiantar. Sua opinião, querido. Então, eu acho que foi já bem falado isso, mas a gente tem um detalhe, que é a questão do tipo 3, de ser um esôfago espástico do tipo 3 de Chicago, na classificação manométrica. Muitos trabalhos de fora do país têm recomendado para essa situação em particular, que, por sinal, ela é muito rara, a realização do POEM ao invés da miotomia com funduplicatura. Na verdade, eu não escolheria nenhum desses 5 tratamentos, eu escolheria mais a cardiomiotomia, mas com funduplicatura parcial, né? E nós fizemos no serviço, mas quando a gente vê aquele gráfico, a Carla pode ser mais precisa que eu, ela não parece aqueles tipo 3 que se descreve mais classicamente, mas ele parece uma panpressurização mais espásica. Quando a gente associa isso ao raio-x contrastado, a gente tem uma situação que nos remete ao megaesôfago mais corriqueiro, só que com uma contração mais importante do corpo esofágico. Mas isso talvez a Carla possa nos esclarecer melhor. A gente fez um estudo prospectivo. Eu gosto muito de novos métodos terapêuticos, a gente incentiva o nosso serviço de endoscopia a participar desses métodos. Nós participamos no serviço de endoscopia ligado ao esôfago no HC, nós participamos de todos os estudos prospectivos randomizados de métodos terapêuticos endoscópicos, que veio desde da injeção do gatekeeper, de produtos na submucosa para melhorar o refluxo, passaram pelos diferentes tipos de funduplicatura, pelo estreta, por todos os métodos conhecidos. E a gente fez um estudo prospectivo randomizado com o POEM, comparado à nossa cirurgia, a miotomia com funduplicatura. Todos os POEMs nesse estudo foram feitos pelo professor Eduardo Moura e todas as miotomias com funduplicatura foram feitas pelos nossos residentes de cirurgia. E é nessa comparação que a gente viu uma solução igual da disfagia e sustentada da disfagia, muito boa, muito satisfatória em quase a totalidade de ambos os grupos, entretanto, um refluxo progressivamente mais intenso e mais grave nos portadores só da miotomia. Isso a gente já vem de estudos desde a década de 60 no nosso serviço. A tese do professor Salomão Scheib, só da miotomia sem dissecar o esôfago, mostrou esse refluxo. Depois, estudos prospectivos randomizados comparando uma e outra por via laparoscópica mostraram o benefício da funduplicatura e atualmente o POEM versus o tratamento convencional de miotomia com funduplicatura vem mostrando a mesma coisa, refluxo grave. E esse refluxo não é um refluxo simples, porque é refluxo no esôfago que não tem motilidade e não clareia, não esvazia adequadamente. É muito parecido com o refluxo que acontece na esclerodermia, que é uma das situações mais graves de refluxo. Então, a gente está acumulando no nosso ambulatório, porque tem se feito bastante POEM no Hospital das Clínicas, e está se acumulando no nosso ambulatório de cirurgia do esôfago um contingente muito grande de refluidores graves. Até 2 ou 3 deles foi tentada a funduplicatura endoscópica e em 2 deles com resultados desastrosos. Então, a gente realmente continua achando que para um segmento importante de pacientes jovens, a miotomia com funduplicatura tem sido ainda a nossa escolha. Vamos lá, Ok. Então, é extremamente importante isso que o Rubens falou, o tipo de acalásia e os resultados que a gente tem com diferentes tipos de tratamento. Por exemplo, a toxina botulínica, nesse caso aqui, a chance de resposta é realmente muito pequena.
Então, a gente não utilizaria nunca. A gente tem utilizado muito toxina botulínica, especialmente em pacientes idosos com risco cirúrgico grave ou risco endoscópico grave, ou ainda quando a gente tem alguma dúvida de que a disfagia do paciente é atribuída ao mau funcionamento do esfíncter inferior do esôfago, muitas vezes a gente acaba enfrentando esse tipo de pacientes, e aí a toxina botulínica pode nos trazer uma pista de que um diagnóstico, um tratamento mais definitivo pode ser feito. Bom, nesse caso específico, o paciente foi submetido a POEM e vem evoluindo com boa evolução, é claro, tomando inibidor de bomba de prótons, está agora com pantoprazol 80 mg por dia, e a evolução agora tem sido satisfatória. Então, ele já ganhou 5 quilos em 60 dias, espero que não aumente muito mais de peso, porque senão a gente vai ter outro problema aí com relação ao tratamento do refluxo, como o Rubens mencionou. Ele já tinha 27 de MC, Barbucci, agora já está chegando num peso que daqui a pouco a gente vai precisar associar no POEM um bypass gástrico, alguma coisa assim. Que, aliás, é uma das grandes situações que a gente indica o POEM, paciente que já tem um bypass prévio, né? Nós tivemos uns 3 ou 4 casos de pacientes bariátricos que desenvolveram acalase. E essa é uma excelente indicação do POEM. E eu já tive também um paciente que a gente teve que tinha uma acalásia, que foi submetido a uma funduplicatura com Heller, né? E um Heller, e o paciente não melhorou satisfatoriamente da disfagia. A gente fez um POEM nesse paciente já operado e a resposta foi boa. Boa indicação. Ô Barbucci, para a gente passar mensagem para casa, que hoje a ideia é passar mensagem em refratariedade, nem toda pirose a gente pode falar que é só doença do refluxo. Primeiro, nem toda falência de um tratamento que permanece com pirose é um paciente que é refratário a IBP. Nem toda pirose é refluxo, nem toda esofagite é refluxo, né? E uma coisa importante é que quando a gente trata um paciente com suposto refluxo e o paciente não melhorou, não necessariamente ele tem uma doença do refluxo refratário. Ele pode ter sintomas de refluxo refratário. Então é importante que a gente reavalie esse paciente que não responda e faça um diagnóstico mais acurado, diagnóstico certo, resposta ao tratamento é sempre benéfica. E jamais submeter um paciente sem certeza de que tem refluxo e sem certeza de que esse refluxo causa os sintomas que o paciente está apresentando a um tratamento mais definitivo como tratamento cirúrgico. Então, nós temos fenótipos de sintomas, fenótipos de apresentações da patologia de forma diferente. Tratamentos diferentes. Nosso colega Sérgio, rapidinho, só queria saber aqui de você qual o número aceitável de acinófilos em acalásia, né, Carla? Exato. Um abraço, Sérgio. Na verdade, a gente não tem isso está começando a ser entendido, mas existe uma boa relação entre infiltrado eosinofílico e acalásia, supostamente. O infiltrado eosinofílico na parte do esôfago distal pode, com a degranulação eosinofílica, lesar nas terminações nervosas do esfíncter inferior do esôfago e fazer com que esse esfíncter deixe de funcionar, causando acalásia, né? Alguns pacientes até falam que, causando, então, um retardo do esvaziamento esofágico, isso pode, então, aumentar a chance de lesão dessa mucosa esofágica e isso também facilitar o infiltrado eosinofílico secundário, já que isso aumentaria a permeabilidade da mucosa esofágica a antígenos alimentares. Então, as coisas acabam caminhando de maneira muito semelhante, inclusive esses pacientes teoricamente, com distúrbio de funcionamento do esfíncter inferior secundário infiltrado eosinofílico, muitas vezes melhoram da suposta esofagite eosinofílica com procedimento sobre o esfíncter inferior do esôfago. Outra coisa importante mencionar é que existe também uma relação muito grande entre doença do refluxo e esofagite eosinofílica, né? O paciente com refluxo, ele tem lesão esofágica, e essa lesão esofágica aumenta a permeabilidade dessa mucosa esofágica a antígenos alimentares, e isso pode gerar o aparecimento de refluxo. Do mesmo jeito que, além da acalásia, o infiltrado eosinofílico no esfíncter inferior pode fazer com que esse esfíncter, na verdade, abra-se demais, e isso favorece o aparecimento de refluxo. Então, são doenças muito imbricadas do ponto de vista fisiopatológico. Na verdade, quando a gente tem eosinófilo no esôfago, qualquer eosinófilo, um eosinófilo já significa que há algum problema. Normalmente isso é refluxo, normalmente nessa situação a gente vai ter até 8 eosinófilos por campo de grande aumento.
Quando a gente tem mais do que 15 eosinófilos, a gente vai pensar, assim, claro, em esofagite eosinofílica, desde que o paciente tenha sintomas compatíveis com isso, porque hoje tem uma outra entidade que a gente fala em eosinofilia esofágica assintomática, cuja conduta é basicamente acompanhamento. Não existe um número de eosinófilos especificamente determinado para a gente pensar em acalase eosinófilos, mas normalmente a gente vai ter menos do que 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Vai girar em torno de 1 a 10 eosinófilos por campo de grande aumento. E existem ainda algumas situações mais específicas em que a gente tem infiltrado eosinofílico submucoso, que a gente não consegue fazer o diagnóstico, né, com biópsia da mucosa esofágica propriamente dita. E aí são pacientes que a gente depende de ecoendoscopia para direcionar a biópsia para a submucosa, eventualmente até realizar um procedimento em que se abre a mucosa para tentar ter acesso, então, ao infiltrado eosinofílico submucoso, eventualmente até quase seroso, em situações naturalmente mais raras. Ok. Próximo, meu querido. Então, vamos aqui agora para o caso número 2. O caso número 2 é uma mulher de 26 anos de idade que procura o gastroenterologista por quadro de pirose, regurgitação esporádica, iniciada mais ou menos há 2 anos, e negando dor torácica ou disfagia. Essa paciente vinha mantendo peso, o quadro é intermitente, piorava com ingestão de bebidas alcoólicas, acha que quando está mais tenso os sintomas se intensificam, se sente pior depois que ela janta especificamente, já foi tratada no passado com inibidor de bomba de prótons, no caso o omeprazol, que usou de forma irregular, mas com pouca melhora. Também tem uma história de dormir bastante mal, uma insônia especialmente piorada durante a pandemia. Nega tabagismo, etilismo social, exame físico sem alterações, um MC de 30. Nessa situação, qual a conduta vocês agora? Solicitar a manoimpegametria sem IBP, solicitar a manoimpedância com IBP, iniciar IBP dose plena, iniciar IBP e pedir endoscopia, iniciar antiácidos e pedir endoscopia. Doutora Márcia, comente conosco, minha amada. Então, mulher jovem, né, com sintomas bem comuns, corriqueiros entre nós, nada nenhum sintoma de alarme, pelo menos, né? E no nosso meio, eu iniciaria a IBP, ou pediria endoscopia conjuntamente, e isso, eu não iniciaria com manometria, com pH, com pedância, nada disso. Acho que a abordagem inicial é realmente essa aí, IBP e endoscopia inicial, né? IBP e pedir endoscopia. É. Luiz, faria alguma coisa diferente, Luiz? Eu não iniciaria, ou se fosse pedir a endoscopia, eu não iniciaria o IBP, lembrando que o IBP, ele inibe o crescimento do Helicobacter pylori. O ideal é que a gente faça a endoscopia com um tempo prévio de suspensão do IBP. Então, se formos iniciar o IBP, eu iniciaria o IBP, que é uma conduta totalmente aceitável, visto que, como a doutora Márcia falou, um paciente jovem, não tem sinais de alarme, a chance dessa endoscopia vir normal ou sem esofagite é muito grande. Podemos iniciar um IBP em dose habitual, manter aí 4, 8 semanas e reavaliar o paciente, ou pedir a endoscopia, não fazer os dois juntos. Nossos motilistas do Brasil estão aqui em maioria. 33% fariam manometria e pHmetria. Já de cara. Já de cara. Não é uma conduta errada. Veja que o paciente não tem, como a Márcia falou, nenhum sinal ou sintoma de alarme, né? Okay. Tem sintomas que podem sugerir refluxo, mas não necessariamente são refluxo. Né? Beleza. Passa aqui. Ok. O clínico, o que ele fez, então? Ele solicitou endoscopia digestiva alta e prescreveu inibidor de bomba de prótons. Entretanto, ele falou para o paciente, rapaz, faça primeiro a endoscopia e depois comece o inibidor de bomba de prótons. Ele ouviu o Luiz. Já ouviu o Luiz. Lembrando que o problema aqui não é só a gente prejudicar a pesquisa do Helicobacter pylori, mas o uso de IBP também pode prejudicar a sensibilidade, por exemplo, a diagnóstico de esofagite eosinofílica, né? E pode mudar o grau de esofagite que o paciente apresenta, transformando uma endoscopia eventualmente alterada numa endoscopia normal, o que pode se colacionar com dificuldade de fazer o diagnóstico e, mais do que isso, dificuldade de a gente dar um prognóstico para o nosso paciente a longo prazo, inclusive com um tipo de tratamento mais adequado. O
paciente ele voltou depois de um mês, usando então pantoprazol magnésio 40 miligramas, refere que melhorou inicialmente, mas acho que depois de cerca de 2 semanas os sintomas retornaram, manteve então azia, feita a endoscopia antes de começar o inibidor de bomba de prótons, e a endoscopia é essa que a gente tem aqui. Luiz, quer comentar? Bom, então nós temos aqui nas 3 imagens iniciais, né, uma solução de continuidade bem visualizada, maior do que 5 milímetros, né, caracterizando aí uma esofagite erosiva nos Angeles B, não tem pregas convergentes, é uma lesão superficial, então é uma erosão, não pensaríamos em úlcera. Aqui na imagem com NBI tem uma discreta irregularidade na minha Z, mas como já tem erosão, não tem nenhuma importância. A retrovisão, nós temos um hiato esofágico alargado, mas na visão frontal eu não classificaria como hérnia, não acredito que deu centímetros, talvez durante a manobra de apneia inspiratória tenha dado 2 centímetros, mas olhando aqui sem medir, não colocaria como hérnia, não. Colocaria como 1,5 centímetro acima do pinçamento diafragmático. Eles colocaram como hérnia incipiente, né? Então, é basicamente o que você falou. É hérnia e não é hérnia, né? Ô Greco, como está hoje a formação do endoscopista? Você que é formador de endoscopistas lá na Escola Paulista, na Faculdade de Medicina do ABC, o treinamento do pessoal na avaliação da junção esôfago-gástrica. Isso é importantíssimo, né? O Luiz falou muito bem, tem essa visualização dessa imagem, né? Então, essa história da hérnia incipiente é um problema sério, né, Luiz? Porque todo mundo fica realmente... O que é esse incipiente? Você tem que medir direitinho. E o que é importante passar nessa formação, né, Fábio? O Galvão está aí, ele instituiu com os meninos, a gente está usando muito também a classificação de Rio. Então, usar a classificação de Rio para você ter uma precisão melhor. E o momento, né? Esse paciente ele estava sedado de uma forma adequada, ele esvaziou totalmente o estômago para você fazer a medição, porque aí, pela visualização, a gente tem uma hérnia até quase 3 centímetros aí, né? E você vê que na retrovisão, o hiato está bem alargado, né? Você tem até as convergências de prega entrando aí, né, Fábio? Então, acho que você disse é uma posição importante da gente trabalhar nessa formação, assim como o Luiz faz lá com o pessoal da imersão. A gente hoje está focado nesse sentido do diagnóstico correto. Falar, Barbucci, mas uma mensagem para os novos endoscopistas: avaliar junção esôfago-gástrica, avaliar a cardio adequadamente. Os dois aí formadores, 2 escolas, uma lá de Goiás, outra do ABC, sempre essa mensagem, formar bem essa nova avaliação do endoscopista. Obrigado, meninos. Vai, Barbucci. Beleza. Então vamos lá. Baseado nisso agora, o que vocês fariam, né? Solicitariam nova endoscopia pós-tratamento, então, com pantoprazol 40. Já pediriam, então, uma manoimpedância, lembrando que o paciente continua com azia. Faria uma mano e uma pegametria sem inibidor de bomba de prótons, interpretando que esse diagnóstico de refluxo ele foi mal feito. Dobrar a dose de BP, associar o ginato e estimular a paciente a perder peso. Ou trocariam o IBP por um outro tipo de sal e associariam domperidona. Doutora Márcia, poderia nos ajudar no raciocínio? Então, se ela não estivesse com dose dobrada, associação de dieta, nem nada, acho que assim, a gente poderia insistir, né, nesse dobrar a dose, associar o ginato, perder peso em si. E, a partir daí, a gente poderia reavaliar, né? Endoscopia. E se aí, sim, ela não respondesse, aí a gente passaria para a investigação da motilidade, né? Se ela tem realmente refluxo mesmo, né? Com esofagite grau B ou não. Né? E aí passaríamos a investigar outras coisas associadas ou não ao refluxo. Ô Rubens, você pediria esofagograma nessa paciente também? Eu tenho um viés que a gente pede quase sempre. Então, ontem veio uma paciente no consultório, o último caso do dia, exatamente de uma situação, só que muito bizarra. Ela tinha uma endoscopia completamente normal, só tinha uma gastrite,
E no raio-x contrastado, de pé, na parte inicial do ED, totalmente normal, raio-x perfeito. E a paciente deitada fazia uma hérnia de 8 centímetros, né? Então, era uma hérnia totalmente redutível que endoscopicamente não foi vista e no ED se viu. Mas isso é uma situação de exceção bizarra. A gente pede. Mas eu queria aproveitar, já que eu estou aqui não só para falar, mas para aprender também, eu queria aproveitar e perguntar para o Barbucci, para o pessoal da clínica aí, por que a gente sempre vê uma das alternativas IBP e domperidona, né? A domperidona é tão importante assim na doença do refluxo, talvez essas associações de antiácido com outras medicações, como a associação antiácido alginato e outras, não sejam mais eficientes? É uma pergunta que muita gente faz e a gente sempre vê a domperidona no receituário desses pacientes. O quanto precisa dela? Ô Rubens, eu vou explorar mais um pouquinho o Barbucci com essa pergunta sua. Barbucci, como otimizar a utilização do nosso IBP para ter o melhor resultado frente a um quadro como esse, que provavelmente estaria aí como refratário? Bom, primeira coisa, respondendo à pergunta do Rubens, realmente não tem sentido nenhum de a gente fazer domperidona numa paciente como essa, né? Perfeito. Os trabalhos que a gente tem de IBP mais domperidona e IBP mais placebo em pacientes com doença do refluxo clássica, sem nenhuma outra coisa associada, não mostra qualquer diferença de resposta clínica. O uso da domperidona na doença do refluxo tem sentido em mais ou menos 1/3 dos pacientes, mas são os pacientes que têm ou dispepsia funcional associada, especificamente síndrome de desconforto pós-prandial, então se queixam muito de empachamento, saciedade precoce, etc. Ou são pacientes que já têm um retardo de esvaziamento gástrico bem definido, são pacientes com gastroparesia e doença do refluxo gastroesofágico. Eventualmente, principalmente no HC, você sabe que a gente tem uma deficiência muito grande de opção farmacológica para tratar pacientes com refluxo, a gente acaba usando procinéticos como a domperidona, a bromoprida, especialmente quando a gente tem suspeita, eventualmente, de refluxo de natureza não ácida também. A gente usa com relativa frequência quando a gente tem suspeita de refluxo biliar em pacientes, por exemplo, já tem história de gastrectomia prévia, etc., nessas situações. Concordo com você que o uso de alginato, especificamente, tem muito mais sentido em se tratar pacientes eventualmente refratários do que especificamente usar a domperidona, entre outras alternativas farmacológicas que a gente tem para tratar um paciente com refratariedade de fato. Com relação à otimização do uso de IBP, os IBPs, como a gente sabe, são medicamentos que vão inibir as bombas de prótons que estão ativamente produzindo ácido e portanto, que o nosso principal estímulo para a produção para ativar essas bombas é a refeição. Então, normalmente, os IBPs eles têm que ser tomados em relação com a refeição. Muito importante que o médico prescreva os IBPs de forma adequada, né, antes das refeições. Usualmente, como já foi dito aqui, meia hora antes das refeições é essencial, especialmente quando a gente está receitando o omeprazol. Outros IBPs em que a gente tem uma farmacocinética um pouco diferente, por exemplo, pantoprazol magnésio, que a gente tem uma absorção um pouco mais controlada e linear, essa relação especificamente assim com meia hora antes da refeição não necessariamente pode ser feita. Quando há necessidade de se aumentar a dose de inibidor de bomba de prótons, usualmente, principalmente no início do tratamento, a gente vai dar o inibidor, então, antes de 2 refeições diferentes, normalmente café e jantar, justamente para a gente bloquear as bombas de prótons que não foram ativadas na primeira refeição. Isso, de fato, melhora a nossa resposta, pelo menos inicialmente. E uma coisa importante, que não há necessidade de a gente prescrever o IBP sempre em jejum antes do café da manhã, né? O IBP ele pode ser prescrito antes de qualquer refeição. E, especificamente, eu costumo muitas vezes prescrever o IBP isoladamente, por exemplo, antes do jantar, especialmente se o paciente tem refluxo supino, tem história de refluxo noturno. Nessa situação, teoricamente, os benefícios seriam maiores do que se dando o IBP antes do café da manhã somente. Nesses primeiros dias... Oi? Eu quero aproveitar o Barbucci maravilhoso, né? Nessa explanação da domperidona e agora do IBP, e só complementar para a gente, Barbucci, que na verdade no consultório, o medo que o paciente tem, né, de tomar o inibidor de bomba de prótons. Como você está aqui, né, no 360 graus, tem muito médico que está, o Rubens está aí, o pessoal sabe,
porque vai dar demência, vai dar Alzheimer, vai dar câncer. Então, eles morrem de medo desse uso e vários colegas que, inclusive, às vezes falam isso para paciente, né? Então, já que eu abriu esse caminho aqui, Fabinho, eu vou aproveitar para ouvir o mestre. Assim, muito importante a sua colocação, Greco. Todo medicamento tem efeito adverso, né? Se existe um efeito positivo para alguma coisa, existe efeito ruim para outra. Especificamente os inibidores de bomba de prótons, eles têm efeito adverso? Tem. Esses efeitos são importantes? Não. São frequentes? Também não. Na maioria das vezes em que a gente usa IBP em dose plena, né, são medicamentos hoje comprovadamente seguros para serem usados a longo prazo. É óbvio que o uso de IBP, principalmente em altas doses, pode interferir na absorção de vitamina B12, de cálcio, de vitamina D, de zinco, eventualmente o magnésio, que é uma coisa que precisa ser monitorada em pacientes usuários crônicos de IBP, principalmente após 2 anos de tratamento. A hipomagnesemia associada ao uso inibidor de bomba de prótons é uma coisa que contraindica a continuação do uso dos IBPs de forma contínua. Não tem como a gente repor magnésio em pacientes que têm hipomagnesemia por IBP. Então, nessa situação, a gente vai pensar em uso intermitente ou trocar por bloqueador grau 2 ou, eventualmente, ofertar para o paciente outra opção, por exemplo, se tiver refluxo, tratamento cirúrgico para essa doença. Mas a mensagem que fica é que o IBP ele é seguro para ser usado a longo prazo, ele pode sim gerar efeitos adversos, mas ele tem que ser bem indicado. É óbvio que quando não existe indicação precisa para se usar IBP a longo prazo, nós vamos ter mais chance de efeito adverso do que de efeito benéfico. Então, a indicação adequada do IBP é a chave aqui. E uma coisa importante, que hoje a gente tem também a chegada dos inibidores competitivos dos canais de potássio, tidos como medicamentos até certo ponto mais potentes que os inibidores de bomba de prótons. Aqui a nossa abordagem já é um pouco diferente, porque nós temos aí 5, 6 anos só de experiência com o uso dos PCABs no tratamento quando usados a longo prazo. Então, se a gente tiver uma doença em que a gente vai ter que usar alguma coisa a longo prazo, essa coisa é o IBP, é que a gente tem uma experiência de dezenas de anos e que, de fato, é seguro esse tipo de conduta, é seguro esse tipo de abordagem. Perfeito. Vamos lá? Vamos. Bom, agora já me perdi, onde é que a gente estava? Bom, então, o que o paciente fez? Ele opta, então, por otimizar o tratamento, né? Então, ele passa o pantoprazol para 40 miligramas antes do café e antes do jantar. O paciente retorna depois de 90 dias com o tratamento otimizado, referindo pouca melhora da pirose novamente. Aí o clínico, então, solicita nova endoscopia e pede uma manometria e uma pH-metria agora, sem inibidor de bomba de prótons. A endoscopia que é trazida depois, então, mostra uma endoscopia aqui, agora com uma redução da esofagite, que é uma Los Angeles B, agora é uma Los Angeles A. E nessa situação, então, o que vocês vão fazer agora? Pera um pouquinho, tem uma coisa que saiu fora de coisa aqui, hein, Fábio? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Ficou fora aqui de plano. Essa pergunta não é daqui, não. Pode passar. Tá. Como a paciente não melhorou com a abordagem, então, de aumentar a dose, então, do pantoprazol para 80 miligramas, foi optado, então, por solicitar a manometria e impedanciometria na vigência de pantoprazol, tá? E o que a gente tem de resultado foi isso daqui. Marcinha, não quer comentar? Márcia, você está conseguindo enxergar a imagem daí? A imagem da manometria, está conseguindo? Márcia, consegue? Estou vendo. Então, ele tem uma JEG, né, que é uma JEG tipo 2, que ele coloca aqui, sugestivo de uma presença de uma hérnia pequena de esôfago. Sugere também um esfíncter hipotônico, é uma sugestão, que às vezes a gente não consegue, né, usar isso aí na manometria do esfíncter. E ele tem também na motilidade uma motilidade ineficaz. 70% das ondas fracas, né?
pelo que eu estou vendo aqui, né? E com uma reserva contrátil preservada, agora que apareceu aqui, as múltiplas deglutições, uma reserva boa. Então, é uma paciente possível, candidata, que não respondeu ao refluxo em si, para ser operada. Ok. Então, nós estamos Falta só a impedância, né? Ela acabou que fez ou não? Fez. Bom, é que eu não consigo ver aqui. Agora, a próxima, pode passar. Pronto. Agora. Tá aí impedância. Consegue ver Ela aqui? fez com IBP. Ela fez com IBP. Consigo? Não, eu Ok. fiz. Ela fez com IBP. Ah, tá. Então, pode falar, Carlinha. Fala, Então, na verdade é isso, né? A gente viu na manometria isso que você acabou de falar. Ela tem ela preenche os critérios atuais da classificação para motilidade esofagiana ineficaz, com 70%. O teste de múltiplas deglutições mostra a reserva preservada, sugerindo que essa alteração motora provavelmente em decorrência de processo inflamatório da doença do refluxo, então não teria uma contraindicação em tratar cirurgicamente, se fosse o caso. A impedância pH-metria foi feita em vigência de uso de BP, no intuito de investigar a refratariedade, né? Então, esse é o objetivo da impedância em uso de IBP, a investigação da refratariedade. A gente viu, então, um refluxo que foi fisiológico em uso de IBP, com uma inibição ácida adequada, o paciente apresentando um tempo total de exposição ácida, nesse caso aí de 0,7%, né? E mostrando essa inibição ácida efetiva. No entanto, quando a gente vai avaliar a correlação de sintomas, o paciente passa a apresentar, então, uma correlação de sintomas de 11 episódios de pirose, e aí a gente avalia que ele continua apresentando a pirose, mas a correlação de sintomas foi negativa. Um índice de sintomas de 0 e uma probabilidade de associação de sintomas de 64,3, sendo que a gente considera positivo acima de 95%, mostrando que os episódios de pirose do paciente não tinham relação nenhuma com os episódios de refluxo nessa impedância pH. Isso. Beleza. Então, baseado nisso, doutor Fábio, qual o diagnóstico brilhante que vocês fariam? Doutor Maurício, o senhor está aí escondido? O senhor quer falar alguma coisa? Não? Qual o diagnóstico? Estamos em votação. Meninos, Luiz, Greco, estamos diante de um paciente refratário. O Greco já está preparado com o TIF para poder fazer um procedimento. Tem realmente indicação? Quando indicar endoscopicamente um procedimento? O Rubens já está ali esperando. Opa! Operar. Vou operar. Márcia, não, consigo segurar clinicamente. Esse paciente realmente está respondendo ao IBP. Luizinho, começa com você. Vamos fazer uma rodada rápida de observações, uma visão 360 graus aí. Eu acho que o paciente é refratário. A doença do refluxo não é refratária. A doença do refluxo teve melhora endoscopicamente e na impedância pH-metria, né, teve uma melhora. Então, o paciente é assim refratário porque, além da doença do refluxo, ele deve apresentar aí outro diagnóstico, né? Sim. Uma Ele pode ter outra coisa, hipersensibilidade né? esofágica, pirose funcional. Márcia. Ele pode ter outra coisa associada, né, Fabinho? E por isso aí a gente pode sugerir realmente a pirose funcional. Não existe associação do sintoma, né, em si, então a pirose funcional pode estar conjuntamente ao refluxo dela. Então, o diagnóstico ficou mesmo de pirose funcional, já que a gente não tinha relação o refluxo nas 24 horas era normal e não havia relação dos episódios de refluxo com sintomas, né, o que faria o diagnóstico de sensibilidade esofágica. O paciente já tem a diagnóstico de doença do refluxo prévio, então isso é um imbricamento clássico, né, de doença do refluxo com pirose funcional. E qual a conduta a partir de agora? Eu vou perguntar para você, Fábio, o que você faria dessas opções que estão aí disponíveis aí? Pronto, querido. Ele quase não gosta. Assim, primeira coisa, nós estamos diante de uma paciente que teve doença do refluxo. Tratamos a doença do refluxo. Não, teve a doença do refluxo diagnosticada. Tratamos.
obtivemos uma resposta terapêutica. Então, o paciente não tem falência da doença do refluxo. O paciente tem um overlap, tem uma sobreposição da doença do refluxo com a síndrome funcional. Então, a gente não pode esquecer que essas duas coisas podem ser possíveis dentro do mesmo paciente. Então, um paciente somente tratado com IBP, você não vai conseguir atingir a qualidade de vida. Então, é uma paciente que pode ser utilizada. Aí tem a fluoxetina, pensando em ser mulher, o paciente pode reduzir mais o peso, mas tem que ter uma atenção com o âmbito sexual dela. A amitriptilina pode levar a paciente a ter um ganho de peso, tem que ter observação se essa paciente tem ou não constipação, mas tem uma resposta rápida na questão da sensibilidade. O paciente pode ser utilizado, saiu dali, a pregabalina é hoje, sem sombra de dúvida, uma nova possibilidade da gente poder modular o esôfago, diminuir a acessibilidade, pensando que nós estamos numa fibromialgia inversa no tubo digestivo, eu gosto desse termo. Nós podemos ter aí a trazodona, que é uma paciente que pode trabalhar muito bem. Aprendi muito com o Barbucci utilizar a trazodona junto com a melatonina, que melhora muito esses pacientes. Então, temos uma gama. Na verdade, a neuromodulação depende da sensibilidade do médico com observação clínica contínua. É paciente, não existe um só remédio, só ficar no tricíclico, uma dose única para todos os pacientes, não. Vamos observar, esse paciente tem mais ansiedade, o paciente tem mais depressão, o paciente tem mais angústia, e se esse paciente tem um quadro muito mais de labilidade de humor, a venlafaxina ou desvenlafaxina faz um efeito maravilhoso. Então, cada paciente merece um neuromodulador. Aí chamamos os colegas para realmente identificar. Essa paciente faria pregabalina para ela, eu acho que teria uma ação maravilhosa, começaria com 25 miligramas. O segredo de neuromodulação é isso, é slow mais low. Começa com 25, vai aumentando para depois mais 25, até chegar a 75 miligramas. Dose a cada 15 dias. A mesma coisa, se for utilizar o tricíclico, começar com a dose menor, 10 miligramas da nortriptilina, ou 10 miligramas da amitriptilina para depois chegar aos 25 miligramas. Tá bom, Barbucci? Ok. Essas opções foram colocadas, na verdade, porque são as opções com mais evidência que a gente tem na literatura para serem usadas em pirose funcional, inclusive por Roma 4. E uma das opções interessantes também é a associação de bloqueador H2 aos inibidores de bomba de prótons, não com o intuito de controlar refluxo noturno, como a gente costuma fazer uso, mas também porque os bloqueadores H2 aparentemente têm um efeito sobre a sensibilidade esofágica. Então, o uso de bloqueador H2 para tratar pirose funcional tem sentido também, associado ou não ao IBP, quando existe doença do refluxo associada ou não. Lembrando aqui que é uma paciente que tinha distúrbio do sono, uma paciente que tinha uma certa ansiedade, então o uso da trazodona poderia ter uma indicação um pouquinho maior nessa situação, já que é um bom indutor do sono, um bom controlador do sono. E a pregabalina hoje, mais recentemente, além do seu efeito analgésico visceral, além do efeito de diminuir a sensibilidade visceral, sabidamente hoje é uma droga ansiolítica, então, e também um bom indutor do sono, né? Então, o que a gente optou por fazer foi associar, então, a pregabalina 75 miligramas, né? Começando com doses menores, é claro, e diminuir a dose do pantoprazol que o paciente havia feito uso, já que estava com 80 miligramas, uma paciente com doença do refluxo, repito, erosiva leve, não há necessidade de grande inibição ácida para que a gente tenha um resultado clínico esperado. O paciente vem evoluindo de forma satisfatória e com grande melhora da qualidade de vida e dos sintomas com essa associação feita. Eu acho que a grande mensagem, Barbucci, é para esse caso, junto com o outro da refratariedade, a gente ter o conhecimento, primeiro, estamos diante de um diagnóstico de certeza. Segundo, nós temos a possibilidade de ter um paciente com a doença funcional, então simplesmente carimbar o paciente 30%, 40% como refratário, vamos voltar, dar um passo atrás, estudar, individualizar tanto a investigação quanto a possibilidade de tratamento. Tá? Essa mesa maravilhosa, como eu falei, a gente vai fazer o 360 graus mais vezes, a gente vai ter muita coisa hoje ainda para todos vocês. Eu gostaria, assim, de uma observação do Greco. Greco, qual a paciente hoje ideal para se pensar num tratamento endoscópico para a doença do refluxo? Vamos lá, Fabio. Até aproveitando o caso, né? Então, nós trouxemos hoje, existe há duas alternativas, que é a radiofrequência não ablativa, o Salom comentou, estreta,
e você tem hoje a funduplicatura endoscópica. Então, esse caso estaria indicado, você tem uma hipotonia. Eu sempre converso com a Carla bastante, a gente discute esses casos individualmente. O que é o recado, acho, da parte da endoscopia, o que a gente tem que passar para quando você vai pensar no tratamento endoscópico é que, como o Barbucci mostrou, você não trata a doença do refluxo. Então, a ideia da radiofrequência, por exemplo, ela vai aumentar o tônus muscular. Eu posso passar aqui com tranquilidade dos nossos pacientes, que eles tenham uma melhora. Eles não vão querer repetir uma manometria, mas aquele paciente que não é tão responsivo, você realiza uma nova manometria pós-tratamento e a gente encontra aumento do tônus, né? Sai de uma pressão de 9, vai para 12, 13 do esfíncter, vai para 15, mas isso não significa que ele vai ter uma melhora. Então, é muito importante quem vai trabalhar com a radiofrequência, né? Você não vende a história de eu vou tratar sua doença do refluxo. Você vai tratar exatamente o tônus muscular, assim como a funduplicatura, que hoje também é a realidade. Nós acabamos de trazer, já realizamos junto com o Galvão, 15 casos, com resultados excelentes, já de acompanhamento de até 1 ano desses casos. Mas aí na funduplicatura endoscópica você vai tratar de uma maneira restritiva, né? Você vai fazer uma ação mecânica interna, de uma aproximação ali na região, na transição esôfago-gástrica, e que você vai trazer essa alternativa para os pacientes. Esse paciente, o ideal é esse, os pacientes não podem ter hérnia, né? Então, rapidamente, são pacientes que têm alteração de tônus, não tenha nenhum tipo de alteração esofágica mais importante, porque senão você piora, assim como as indicações de cirurgia, né? Muito cuidado com doenças de contratilidade esofágica, e pacientes que você vai poder indicar nesse sentido. Hérnias maiores são pacientes cirúrgicos, né? Hérnias acima de 2 centímetros você também não realiza esses tratamentos. E esse é o quadro de pacientes quando eles têm uma hipotonia leve, uma pH-metria não tão elevada, onde a gente vai estar se deparando com os melhores resultados. Perfeito, Greco. Muito obrigado. Dê um abraço a toda a nossa equipe de endoscopia bariátrica. A gente passou essa semana fazendo treinamento de 47 colegas de toda a América do Sul, com todo esse time que está aí no Rio. A gente teve que vir aqui para o workshop, eu e o Galvão, mas assim, transmita nosso abraço. A endoscopia bariátrica e a motilidade estão conduzindo cada vez mais os nossos caminhos juntos, tá bom? Um forte abraço. Obrigado. Márcia, obrigado. Numa refratariedade, mais do que nunca, está clara a importância da impedância pH-metria, a importância da manometria esofágica de alta resolução. Passa um pouquinho para os nossos colegas a sua mensagem de como esses exames podem fazer parte da diferença na conduta de nossos pacientes. É verdade. Esse caso mesmo, né, do Barbucci aí é um exemplo bem típico. A gente precisa estabelecer o que o paciente tem, se realmente tem a doença do refluxo, tratar, e se ele tem algo mais, né? Não só para funcional, como a hipersensibilidade esofágica, né? A gente precisa determinar direitinho para poder saber como conduzir esses pacientes. Hoje, mais do que nunca, a gente tem visto bastante paciente sintomático, polissintomático, né? Mais de uma doença, overlap dessas doenças em si, e que precisam ser investigadas. E a investigação segue-se dessa forma. Tratamento endoscópico e cai sempre na parte da motilidade, né? É de extrema importância, onde a gente define que com ou sem medicamento, né? O diagnóstico sem medicamento, com a refratariedade ou não, com usando medicamento, a realização da impedância pH. É isso. Querido Luiz, com toda a sua experiência, essa herança maravilhosa que tu carrega, assim, um abraço ao nosso grande pai Luiz lá em cima, carrega aqui o nosso abraço. O que você tem de mensagem para os novos endoscopistas que você treina aí no curso Imersão? Bom, eu acho que, assim, pouco a complementar, né? Depois dessas exposições aqui maravilhosas de todos, eu gostaria de ressaltar uma coisa que o professor Rubens falou. A endoscopia não é o melhor exame para ver hérnia de hiato. Nós falamos aqui, eu e o Greco falamos que nós treinamos as pessoas para identificar as hérnias, mas muitas vezes, hoje em dia, a gente está preferindo fazer endoscopia com uma sedação mais profunda, né? Praticamente os grandes serviços e até, enfim, está havendo uma tendência muito grande de usar o Propofol, que a gente sabe que é uma medicação muito boa para sedar, mas o paciente não responde aos seus estímulos verbais. Então, uma manobra que a gente utiliza muito para avaliar a hérnia é a apneia inspiratória, a manobra de Valsalva. Então,
Muitas vezes na endoscopia você dá aquele paciente borderline, uma distância de 1,5 centímetro da linha Z para o pensamento, e aí você vai para o raio-x contrastado, que é sim o melhor exame para avaliar a hérnia, como o professor Rubens muito bem falou, e aí você tem uma hérnia, às vezes 3, 4 centímetros, que na endoscopia você deixou passar. Então, a endoscopia ela pode dar o diagnóstico de hérnia, mas ela não é o melhor exame para diagnosticar a hérnia hiatal. Eu acho que seria o que eu poderia complementar aí. Infelizmente, Brasil afora perdeu assim, o estudo radiológico do esôfago como uma opção. Quando eu mando os meus pacientes lá para o Rubens, eu já aviso para eles, olhem, lá você vai fazer um estudo radiológico de primeira linha. Infelizmente, assim, não é a realidade. A gente alerta que hoje, com a manometria esofágica de alta resolução, a gente consegue ter realmente uma visualização muito mais completa da junção esôfago-gástrica. Eu acho que o motilista consegue também passar mais precisão aos endoscopistas, aos gastros como um todo. Mas assim, Luiz, daqui a pouco você volta, não saia daí, você vai continuar com a gente. Querido Rubens, só para essa primeira etapa, passe só uma mensagem, que você também não vai sair, você está continuando conosco. Eu acho que, assim, a gente como cirurgião e no grupo de esôfago, a gente tem muita dificuldade de assimilar a impedância pH-metria ou a pH-metria com o IBP, especialmente se não foi feita antes sem IBP. Então, essa é uma enorme dificuldade que a gente tem de gerenciar este dado, né? Então, a gente sempre fica muito reticente com este dado, especialmente se a gente não tem um dado muito concreto desse exame sem o IBP. E a gente vê muito frequentemente isso, o paciente vir com isso. Então, é só isso que eu queria pontuar nesse caso. Tá bom, Rubens, daqui a pouco teremos mais casos clínicos com você. Assim, eu gostaria de você agora, como sempre, fechando a mesa. Eu tenho um paciente, a gente vai dividir a abordagem para os nossos clínicos, para os nossos gastros, paciente que tem a doença comprovada, esofagite erosiva grau B, agora, C, D, estenose péptica, esôfago de Barrett comprovado por hispatologia. Abre, o paciente não está respondendo ao IBP. Impedância e pH-metria em uso do IBP. Concorda? Concordo plenamente. O problema que o Rubens também, a gente enfrenta no HC, é a disponibilidade da impedância e pH-metria. Tá certo? Esse é um grande problema para a gente. Porque a chance da pH-metria aqui vir normal é bastante grande, é óbvio. Se a gente avalia refluxo ácido e eu estou dando um antissecretor, é bem provável que a pH-metria venha normal. Então, aqui a impedância e pH-metria tem, sem dúvida, um ganho muito superior à pH-metria. E ainda tem a história da impedância basal, que também nos ajuda bastante a entender se tem ou não tem lesão, os testes de deglutição, todos esses, né, fatores que a impedância traz um pouco de vantagem em relação à pH-metria. Né? E aí a gente traz mais um alerta que quando você tem um impedâncio e essa impedância vem como dado do sintomático positivo, você abre dois leques. O paciente que tem resposta sintomática, que tem o sintoma correlacionado ao refluxo, mesmo inibindo, é o paciente, como o Márcia falou, que tem hipersensibilidade ao refluxo. Então, o paciente pode ter hipersensibilidade ao refluxo e ter uma doença ali em cima, bem controlada, ou uma doença T refratária. Então, aquele paciente que tem um sintoma que não está compatível com um evento não ácido naquele momento, é um paciente que tem uma doença funcional, que é uma pirose funcional. Do outro lado, aquele paciente que não foi provada a doença do refluxo. Aí você volta atrás e começa tudo de novo, faz primeiro a pH-metria. Ou a impedância ou a pH-metria. Ou em primeiro. Tá. Mas a gente tem que levar em consideração também que os diagnósticos que a gente tem hoje de doença do refluxo de certeza, tirando a parte de pH-metria, impedância e pH-metria, por exemplo, endoscopia, esofagite Los Angeles C, tá? Eu posso dizer que também não é uma avaliação 100% específica, tá certo? A gente já cansou de ver esofagites Los Angeles C que não eram por refluxo, ok? Então alendronato ou outros medicamentos que podem levar à lesão esofágica. Então, extremamente até estase, hein? A gente já teve casos de estase mais grave com esofagites erosivas graves e que, na verdade, o diagnóstico não é de refluxo. Então, é muito importante que a gente tenha em mente a história do paciente, a evolução do paciente, a resposta do paciente, etc. Anamnese bem feita, comorbidades, fazer o estudo clínico direitinho, tudo isso é importante. Né? Um alerta agora para todos,
essa nova fase do uso do inibidor de LP1, no análogo de LP1, nós vamos ter muito paciente com gastroparesia, com refluxo, com estase, provocando doença do refluxo até mais séria, que não vão estar revertendo tão bem ao inibidor de bomba. Exatamente. Tá. Amigos, muito obrigado por mais uma mesa. A gente vai agora para um ponto de vista. Greco, um forte abraço, meu irmão. Massinha, um forte abraço. Os outros dois continuam conosco, mas vamos observar assim, será que o tratamento endoscópico para a doença do refluxo, o futuro é agora? Galvão, passe para a gente, que daqui a pouco a gente vai voltar, vamos trazer toda a abordagem, o limite entre a cirurgia, o tratamento endoscópico e o tratamento clínico, como abordar aquele paciente de difícil controle. Aguardamos você daqui a pouco. Tome um café e ouça um pouco o que o Galvão tem para falar.